Oi, pessoal. Bom, então, dando sequência ao que a gente começou a falar, e eu retomo, sobre a história da língua portuguesa, hoje eu vou falar brevemente sobre a história externa da língua portuguesa. Lembrando que a língua, qualquer língua, tem uma história interna e uma história externa. A história interna é o mecanismo de alterações no nível fonético, fonológico, morfológico, sintático e lexical, que toda língua passa no decorrer do tempo, e as alterações que acontecem na história interna de uma língua estão relacionadas diretamente à história externa de cada língua. Então, hoje eu quero falar um pouquinho, bem rapidamente, como eu disse, isso aqui complementa o que a gente está lendo e vendo de outras formas, quero falar brevemente da história da língua portuguesa. Então, nós vamos chegar até o Brasil, que é o que nos interessa. Então, mais ou menos, né, tudo começou em 197 a.C., quando o Império Romano se espalhou, né, o poder do Império Romano, isso a gente vê em muitos filmes, né, até mesmo filmes da vida de Cristo, que são muito comuns, o Império Romano, que se originou na região que hoje é Roma, que chamava na época Lácio, na língua deles, Latium, daí que vem o termo latim. Aquele pequeno povoado, depois de muitas guerras, muitas batalhas, começou a ficar bastante poderoso, né, bastante influente, e daquela pequena região, os soldados foram conquistando por ali por perto, que é onde é a Itália, e com o tempo eles foram adquirindo mais poder e mais soldados, e esse poder foi se ampliando, até que tomou toda a região que hoje é a Europa, parte da Ásia, né, e, sobretudo, a parte que nos interessa, a Península Ibérica, que é onde hoje se encontra o país que veio a colonizar o Brasil, né, em 1500, e é por isso que nós falamos o português. Então, vocês percebem que por trás de uma... Por que a gente fala português? Porque teve todo esse percurso histórico. Então, o que a gente vai ver, e vocês vão completar com o que vocês já sabem, que vocês estudaram desde sempre, né, é a ascensão do Império Romano. Vendo esse ponto, né, a ascensão do Império Romano, a gente percebe como foi que a língua falada por aquele povo foi se espalhando e tomando todas essas regiões que eu mencionei. É importante notar, e isso é fácil de vocês perceberem, que numa língua tem várias modalidades. Por exemplo, eu agora falando aqui um vídeo com vocês, estou usando vamos dizer assim, uma modalidade do português, né, que é mais padrão, né? Estamos aqui no meio acadêmico. Então, é diferente, por exemplo, de uma roda de boteco, de uma partida de futebol, né? Para cada, vamos dizer assim, situação, a gente adota uma modalidade da língua. Isso não era diferente, nunca foi, nem em todas as culturas, em todas as sociedades, existem momentos em que se expressa de uma forma mais formal, e em momentos que a mesma pessoa, com o mesmo conjunto de pessoas, se expressa de forma, vamos dizer assim, mais relaxada. Então, isso dá uma variação na língua, no latim também era assim. Outros fatores também contribuem para que haja diferenciação dentro de uma língua. Por exemplo, classe social, né? É nítida a diferença de você ouvir uma pessoa que mora, vamos dizer, em São Paulo, vamos pôr uma cidade grande, bem cosmopolita como São Paulo, você vê uma pessoa que pertence a uma elite, né, uma família Matarazzo, por exemplo, né, que tem uma escolaridade muito boa, que pertence a um círculo social muito boa, né, vamos dizer, alta, né, considerado para os padrões sociais, desculpem aí o preconceito, e é muito diferente da fala de pessoas que moram na periferia, né? Os padrões são outros. Um está certo, o outro está errado? Não, linguisticamente não tem o certo e errado, mas socialmente a fala culta, né, a norma padrão, é avaliada como positiva, né, e a fala da periferia é avaliada como negativa, né? E isso, assim, sim, sem dúvida, fruto de preconceito, né? As cadeias estão cheias de pessoas que usam uma linguagem informal,
né? E tem pouca gente falando muito bem que está atrás das grades. Ah, então quer dizer que se eu falar corretamente eu não vou ser preso. Não, né, gente? A discussão é muito mais ampla do que isso. Isso envolve uma série de coisas. Eu estou, assim, grosseiramente dizendo que existe uma variação linguística relacionada diretamente a fatores sociais. E um deles é a classe social. Faixa etária também, né? É bastante diferente a fala de um adolescente com a de um idoso, né? Pode reparar as gírias, né? Então, são outros fatores de diferenciação. Escolaridade, não escolaridade, a profissão que a pessoa exerce, né, também influencia muito na forma de falar, não uma pessoa, digo todo um coletivo de pessoas, né? Então, do mesmo jeito que isso é assim hoje, era também na época da ascensão do Império Romano. Então, a gente tinha os líderes romanos, né, e senadores, todo aquele pessoal da elite, clero, né, e os soldados. Quem efetivamente carregava essa língua, que era o latim, não era a elite, né, que a elite ficava lá sentada no trono. Quem efetivamente tinha contato com as populações onde chegavam eram os soldados. Qual era a linguagem que eles usavam? Qual era o latim que eles usavam? A gente chama na literatura de latim clássico e latim vulgar. Tinham outros também, mas esses são os mais importantes, os mais citados. O latim clássico, que era usado em momentos formais pela nobreza, pelo clero, e o latim vulgar, que era usado pelo povão, né? Bem parecido com o que a gente chamaria hoje no Brasil de português padrão e português não padrão. Então, são poucas as pessoas, são poucos os momentos em que se pede uma linguagem muito formal. E tem muito mais gente, né, falando um português informal. Com o latim não era diferente. Então, o latim vulgar foi o latim que foi colocado à disposição, vamos dizer assim, nas regiões em que os romanos iam dominando pouco a pouco, né? E esse latim, como ele não era escrito, né, como o português informal também não é escrito. Hoje a gente tem as redes sociais que aceitam tudo, mas nos livros, que é o que tem do latim, né, fica coisas do latim clássico. Onde a gente encontra marcas do latim vulgar? Em peças de teatro, né, onde os autores descreviam as falas de personagens comuns, né, do povo, e que se falava o que algumas pessoas chamariam de errado, fala errada, né, a fala vulgar, a fala do povo, sem as correções, né, da gramática tradicional. E foi esse latim que foi sendo levado para todas as novas terras, as que foram sendo descobertas, né, e o que veio, o que chegou para Portugal. No meio disso, aconteceram outras coisas também. Depois que o Império Romano já estava todo estabelecido, já tinha conquistado tudo, porque o mundo, naquela época, não se sabia que tinha América, né? Vocês vão ver que a descoberta das Américas, historicamente, é recente. O mundo se resumia naquela parte ali. Então, os latinos, romanos, já tinham conquistado tudo, não tinha mais nada para eles conquistarem. Vamos dizer assim, relaxaram, penduraram as armas e foram ali vivendo ali tranquilamente, já não tinham mais aquele espírito guerreiro, ofensivo, né, de guerra, porque já não precisava mais conquistar nada. Aí, né, por volta do século IV, começaram a chegar os bárbaros. Quem são os bárbaros? Se vocês forem puxar pela memória, vocês vão ver muitos filmes de vikings, Asterix e Obelix. Era um povo que chamava bárbaro, da onde vem a palavra barbaridade, que eles foram considerados muito bravos, muito violentos, né? Até hoje a gente usa isso. Mas que barbaridade, né? Que coisa cruel, que coisa... Mas esse nome bárbaro deriva do nome balbo, que significava gago, na época, balbo, de onde deriva a palavra balbuciar, e eles foram chamados foram cunhados com esse termo, porque os romanos, os latinos, eles não entendiam o que eles falavam, né? Eles falavam outra língua, que não era aquelas, né, eu estou dizendo, que estavam por ali, era uma coisa bem diferente. Então, eles ficaram com um apelido, vamos dizer assim, de gagos, que pronunciava balbos, que foi se alterando e para nós deu em bárbaro. E como eles eram muito violentos, essa palavra depois foi associada à crueldade, violência, essas coisas. E aí o que acontece?
Esses bárbaros, por força, como os antigos soldados romanos estavam despreparados já para a guerra, já tinha se passado 5 séculos, né, eles não estavam preparados, eles foram dominados pelos bárbaros. E os bárbaros tomaram conta de tudo. Mas eles foram dominados pela força. No entanto, os bárbaros que não, vamos dizer assim, não tinham uma cultura muito elevada, lembra do Asterix e Obelix, que dá para sacar mais ou menos. Eles comiam carne crua, eles eram muito assim ainda, né, aborígenes. E os romanos, apesar de terem perdido, vamos dizer assim, na força, conseguiram, né, lentamente, imprimir alguns hábitos e foram, vamos dizer assim, ensinando os costumes, né, ensinando a língua, ensinando as maneiras da cultura latina, romana ainda. E os bárbaros foram se adaptando, também conquistaram tudo, e aí são vários tipos de bárbaros. Visigodos, ostrogodos, suevos, vieram de várias, o que na época poderia se chamar de tribo, né, mas todos eram chamados bárbaros, como se a gente falasse índios para o Brasil, né? São várias comunidades, várias etnias, mas que no começo, que isso não era detectado, chama tudo, coloca tudo no mesmo rótulo e chamavam bárbaros. E vândalos, né, os que vieram de vandalogia eram os vândalos, também hoje a gente usa como sinônimo de baderneiro, bagunceiro, né? Fez vandalismo, também vem desde essa época. Mas aí eles foram também ficando e foram adotando os costumes dos romanos. Mais tarde ainda, na história, a gente vai ver, vocês vão lembrar das cruzadas, lá pelo século VIII. Né? Aí foi a vez dos árabes. Os árabes queriam cultivar, aí já mais para a região de Portugal, não foi toda a Europa. Eles queriam cultivar a região da Península Ibérica, né? A ideia, eu não sei, a gente nunca fica sabendo as verdadeiras segundas intenções, mas veio com um cunho religioso. Eles queriam implantar a religião deles, né, de Maomé, e queriam, vamos dizer assim, expulsar o cristianismo. Né? Essa foi a ideia. E as cruzadas, foram chamadas de cruzadas, porque os cristãos, que nessa época a região já era bastante cristã, né? Porque Cristo já está lá atrás, a gente já está no século VIII, por isso que eles iam, o símbolo foi chamado cruzados, porque eles iam com aquele símbolo, né? A cruz, que é o símbolo do cristianismo. E os árabes ficaram insistindo ali por muito tempo, né, nessa região, e eles não conseguiram, né, se sobrepor, e por questões religiosas mesmo. Né? Então, vamos dizer assim, a fé cristã, né, fez com que os árabes fossem expulsos, né, e não aceitaram, vamos dizer assim, não foi aceita a cultura árabe. Mas eles não passaram pela história sem deixar marcas linguísticas, que é o que nós estamos falando. Na verdade, deixaram marcas culturais de várias naturezas. A medicina, modelos de escola, modelos de arquitetura, e isso é muito interessante a gente estudar, mas vamos nos prender aqui ao linguístico. Né? Por exemplo, as palavras na língua portuguesa que começam com ao, com L, quase todas são derivadas do árabe, porque esse ao era o nosso artigo, o a, os as, por exemplo, almoxarifado, era o moxerifado, e alface, alfaiate, né? E muitas outras. Então, veja bem, o que a gente tem na língua portuguesa? Fazendo um resumo de novo. A gente tem um povo que morava ali já na região, em determinado momento foi colonizado, trabalhado, escravizado, aí a gente pode pensar em muitas coisas, né? Como é que teria sido realmente pelos romanos, depois vieram os bárbaros, depois vieram os árabes. Então, imagina, né, o que essa região teve de influências externas para o português chegar até 1500, né, como ele já estava, diferente de tudo que aconteceu, por exemplo, na França. A França teve outra história. A Espanha teve outra história. Então, que interessante. França, Espanha, Itália, todos esses países têm língua originária do latim, mas cada uma fala, né? O francês é diferente do português, o italiano é diferente do espanhol. Por quê? Por causa disso que eu estou acabando de falar para vocês. As influências externas
os povos, né, que colonizaram, enfim, que conviveram ali foram outros, né? As histórias foram diferentes. Os árabes não foram para a região onde é a Espanha, não foram os mesmos bárbaros que foram para a região da Espanha, que foram para a região da Península Ibérica, onde fica Portugal. Então, aí a gente tem uma língua distinta. Muito bem. Aí veio o movimento das grandes navegações, que vocês já sabem também, que foi quando Portugal e Espanha foram para o mar, né? Até então não existia esse movimento marítimo, né? O ser humano não tinha aprendido a navegar. Com esse movimento das grandes navegações, e aí vem lá aquela história que os navios se perderam, e um dia lá, tá, conseguiram chegar, né, tem a história de Colombo ter descoberto as Américas, depois vem Pedro Álvares Cabral e descobre o Brasil. Em 1500, né, todo mundo já sabe, em 1500 descobre o Brasil, e em 1532 começam a chegar as caravelas com efetivamente a população que começa a colonizar o Brasil. Se depararam com os índios, então veja bem, olha de novo a história. Né? E tem palavra de origem tupi-guarani na nossa língua? Muito, a gente chama tupi-guarani, mas a gente sabe que tinha mais de 2.000 línguas indígenas no Brasil que foram dizimadas violentamente, a gente não vai entrar nesse mérito, e isso tudo foi fazendo com que o português falado no Brasil hoje seja essa língua que a gente tem, rica, né, com, vamos dizer assim, pinceladas de vários povos, desde antes de chegar no Brasil, e depois chegou no Brasil, e aí a gente sabe também dos movimentos que ocorreram aqui, o infeliz movimento da escravidão, né? Esse é ruim até de falar, mas não se pode negar que a gente tem influência de 400 línguas africanas, sobretudo no Nordeste, nas regiões costeiras, que é para onde os escravos chegaram em maior número para trabalhar nas lavouras, né? Era cana, mais era cana e café, em Minas, foram entrando, né? Depois começaram, depois não, juntamente com a escravidão vieram os imigrantes, né, italianos, veio gente de todos os lugares do mundo praticamente no Brasil, e a gente tem as colônias, né? Então a gente tem momentos diferentes, e então imagina só a convivência de todos esses povos, né, na costa brasileira a princípio, depois com o movimento das entradas e bandeiras foram indo para o interior do Brasil, que é onde a gente fica, né? A gente demorou, o pessoal demorou para chegar aqui na região centro-oeste, né? Claro, começa a desembarcar os navios na costa, e aí vai entrando vagarosamente, e tem uma história belíssima de como foi a tomada em Cuiabá. Eles chegaram por conta do ouro, obviamente, começaram a ver pau-brasil, essa história vocês sabem muito bem, né? E foram vendo que tinha muito ouro e cada vez mais ouro, e a chegada no Mato Grosso foi por causa do ouro. E aí vocês lembram daquela história do quinto, do santo do pau oco, lembra dessa expressão? Santo do pau oco? Era para quem ainda não sabe, né? Eles achavam um jeito de fazer um santinho de madeira e fazia oco para colocar ouro lá dentro para contrabandear, para não ter que pagar o quinto, né, para o rei, né? Porque a gente era colônia de Portugal. Enfim, em 1880, 1806, alguns historiadores falam 1808, vem a família real para o Brasil, e aí sim, 150 mil pessoas se instalam no Rio de Janeiro, tem aquele sotaque no Rio de Janeiro, aquele pois, né, aquele S chiado, que é dessa época, porque a família real se instalou no Rio de Janeiro, então o português veio para o Brasil de novo, né? Ele chegou em 1532, depois ele foi chegando com várias caravelas, depois de novo com a família real, um outro português já modificado, né? E depois a família real subiu para o Pará, como todo mundo sabe, então também no Pará a gente tem muitas marcas linguísticas ainda do português de Portugal, e é isso que a gente tem, gente, de história, para a gente explorar muito, estou falando brevemente os pontos, né? A gente tem tudo isso para explorar e entender por que o Brasil é um país com tantos dialetos. A gente é um país grande, muito grande, e a gente não tem o mesmo português de norte a sul, de leste a oeste. Não teria como ter. Além das diferenças que eu falei para vocês, né, de níveis sociais, de idade, a gente tem essas diferenças
de formação histórica de cada região. Né? Então, isso, a história externa, eu estou falando da história externa, explica muitos fenômenos que a gente fala, que engraçado, no Nordeste se fala de um jeito, no Sudeste fala de outro, Minas Gerais fala de outro, Mato Grosso fala de outro, né? O Sul fala de outro jeito. Por quê? Justamente por conta da história externa do português. Eu estou, então, fazendo aqui uma revisão muito breve, desde o latim até o português, de agora, do Brasil. Então, a gente tem o português de Portugal, que ficou lá do jeito que ele veio para cá? Não, também está se modificando, mas pelos motivos de acontecimentos que tem lá na Europa, em Portugal, é outra história, vamos dizer assim. E os nossos aqui, então, eles estão caminhando com o português deles para uma via e nós estamos caminhando com o nosso português para outros lugares. Quem sabe um dia, daqui a muitos anos, a gente tenha no Brasil e em Portugal duas línguas completamente diferentes, ou não. Com a globalização, em matéria de língua, não dá para prever, né, o que vai acontecer. A gente pode continuar com línguas muito parecidas, ou pode ver essas línguas se transformando, né, de forma muito diferente. Não dá para prever o que vai acontecer na história, como a gente não conseguia prever essas palavras que vieram decorrentes da pandemia. Né? Hoje a gente está, na minha região, a gente está em lockdown. Eu nunca tinha visto essa palavra e agora eu falo ela todo dia, vocês também, né, e muitas outras. Então, assim, a gente não consegue fazer previsões do que vai acontecer na língua. Amanhã pode acordar todo mundo sarado, com a vacina dando certo, e vem um outro evento, vem alguma outra coisa, e tudo muda. Né? Aparecem, enfim, aula remota. A gente nunca tinha falado isso. Né? CIGA, essas novidades todas vieram em decorrência desse acontecimento. Então, sobre a história externa da língua portuguesa, são esses pontos que a gente tem que estudar em história, né? Isso não é em linguística, é em história mesmo, e explorar melhor. No próximo momento, a gente vai falar da história interna da língua portuguesa. Tchau, tchau.